Olá pessoal, me chamo Marçal Nunes, sou professor de matemática, estou professor de matemática da Rede Pública Municipal aqui de Brejo de Amadeus e venho trazer para vocês aqui hoje uma videoaula sobre gráficos. Aproveite bem a aula, bons estudos. Gráfico de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. É impossível a gente falar de gráficos sem falar na estatística, né? A estatística é um ramo da matemática que visa coletar, organizar, analisar e apresentar dados. Planejamento de uma pesquisa estatística. Pesquisas estatísticas podem ser realizadas por diferentes motivos. Alguns deles, estudar um fenômeno social ou econômico, levantar dados sobre a fauna e a flora de determinada localidade, verificar a opinião de consumidores sobre certo produto, etc. A escolha do tema deve ser o primeiro passo do planejamento de uma pesquisa estatística, seguindo da população de estudo. Variáveis de uma pesquisa estatística. A escolha do tema de uma pesquisa estatística deve ser feita de forma objetiva, pois definirá as variáveis de estudo. Para compreender melhor esse elemento de pesquisa, acompanhe a situação a seguir. Vamos aqui para esse exemplo. Na escola Aprender e Crescer, será feito um estudo sobre a altura e a massa corporal, que é o peso, dos 440 alunos que a frequentam, para que sejam disponibilizados uniformes de tamanho adequado. Para essa pesquisa, a direção da escola solicitou aos alunos os dados indicados no quadro abaixo. Então, como a gente observa, foi repassada aí uma pesquisa para esses 440 alunos dessa escola, onde eles deveriam preencher aí, a turma que estudam, a idade, a altura, o sexo e o peso, que é a massa corporal. Cada um dos itens desse quadro é uma variável. Essas variáveis podem ser classificadas em quantitativas ou qualitativas. A variável quantitativa é uma característica que pode ser expressa por valores numéricos, por exemplo, idade, altura e massa corporal. Já a qualitativa é toda característica que pode ser utilizada para classificar os elementos pesquisados, como, por exemplo, o sexo e turma. Pesquisa amostral e pesquisa censitária. A pesquisa considerada na situação anterior é chamada pesquisa censitária, pois todos os elementos da população, ou seja, do conjunto de alunos da escola, foram analisados no estudo. No entanto, nem sempre é conveniente estudar todos os elementos da população de uma pesquisa, seja pelo tempo, seja pelos recursos disponíveis para a execução da tarefa. Nesses casos, opta-se pela pesquisa amostral, que analisa um subconjunto chamado de amostra, representativo da população. Em relação a essa pesquisa censitária e amostral, a censitária, como bem frisa aí, temos um exemplo anterior, onde todos os alunos da escola foram consultados na pesquisa. Então, quando toda a população ela é consultada na pesquisa, a gente chama ela de censitária. E quando é tirado dessa população uma amostra, ou seja, um subconjunto, uma parte para ser pesquisada, a gente chama essa pesquisa de amostral. A gente tem um exemplo bem próximo da gente, um exemplo bem prático de uma pesquisa amostral, as pesquisas eleitorais. Nessas pesquisas, elas avaliam a intenção de voto dos eleitores antes das eleições. A gente observa também que não é possível entrevistar todos os eleitores, ou seja, toda a população de estudo. Então, é escolhida aleatoriamente uma quantidade de eleitores que é a amostra, Essa quantidade escolhida é a amostra para que seja realizada essa pesquisa. Temos aqui um outro exemplo.
A diretora da Escola Aprender e Crescer deseja fazer uma pesquisa para saber qual destino os alunos preferem para o próximo passeio escolar. Esse passeio pode ser teatro, museu ou zoológico. No entanto, como dispõe de pouco tempo para a tarefa, ela fará uma pesquisa amostral. Serão entrevistados 10% dos 440 alunos. Veja que no mesmo problema, certo? A pesquisa ela mudou o seu tema, né? A pesquisa ela foi feita em relação ao passeio da turma no ano que vem, mas não tinha tempo para ser feito com todos os alunos, certo? Então, foi escolhido 10%, ou seja, 44 alunos, né? E foi realizada essa pesquisa. Para esse tipo de pesquisa, escolhe-se aleatoriamente algumas pessoas do grupo e os dados coletados passam a representar o grupo como um todo, mesmo sabendo que nem todos compartilham da mesma escolha. Gráficos e tabelas. Vamos começar aqui a dar uma olhadinha, uma revisada, né? Que com certeza todos já trabalharam essa questão de gráficos e tabelas. Vamos só dar uma reforçada aqui, ó. Os gráficos e tabelas são recursos visuais que facilitam a apresentação de dados estatísticos. Os tipos de gráficos incluem as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são os gráficos de coluna, linha, pizza e área. Esse gráfico de pizza, né, é popularmente chamado de gráfico de pizza, que é aquele gráfico de setores que a gente vai ver mais a seguir. Compreender os significados, compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, revistas, internet, etc. Além disso, os concursos vestibulares e o Enem contêm diversas questões em que os gráficos estão presentes. Assim, nada mais importante do que conhecer seus tipos e saber interpretá-los. Considere as informações a seguir que foram divulgadas por meio de tabelas e gráficos estatísticos. Acompanhe a análise dos dados apresentados em cada situação. Primeira situação: uso de tabelas. Número de casos confirmados da Covid-19 no município de Brejo da Madeus, o total por localidade. As informações, né, todas as informações desses exemplos de gráfico que vai ser repassado a partir de agora para vocês, foram todas tiradas da página do Facebook da Prefeitura Municipal do Brejo, da Secretaria de Saúde. Né? Essas pesquisas foram feitas dia 30 do mês passado. Aqui um exemplo de tabelas, né, para a gente ver como fica mais fácil a visualização da informação. Temos aqui o total de casos confirmados da Covid-19 no município de Brejo da Madeus por localidade, em 30 de setembro de 2020. Então observe que está elencado aí, né, em ordem decrescente de casos, né, todas as localidades aqui do município do Brejo da Madeus que tiveram ou têm, né, casos confirmados da Covid-19. Então veja como fica fácil organizar esses dados e fica fácil a visualização por meio de uma tabela. De acordo com os dados informados na tabela, até o dia 30 de setembro foram confirmados 571 casos da Covid-19 no município de Brejo da Madeus. São Domingos é a localidade com o maior número de casos confirmados, 217 casos. Depois vem a sede, Brejo, com 180 casos da doença. Segunda situação: uso de gráfico de segmentos ou linha. O gráfico a seguir mostra o número de casos confirmados, o número de óbitos e o número de curados da Covid-19 por semana epidemiológica no município de Brejo da Madeus, até o dia 27 de 6 de 2020. Observe que por meio desse tipo de gráfico é mais prático acompanhar o aumento ou a diminuição dos números relacionados com a doença. Então a gente vê aqui um exemplo de um gráfico de linhas, onde mostra o número de casos confirmados, o número de óbitos e o número de curados aqui no município
da semana 18 até a semana 30, semana epidemiológica. Então vocês observam aí que essa linha em azul é o número de casos confirmados, a linha amarela o número de curados e a linha vermelha é o número de óbitos dessa Covid-19 aqui no nosso município. Veja também como fica fácil a visualização, né? Aqui nessa linha vertical a gente tem o número de casos, né? E na linha horizontal a gente tem aqui o número correspondente às semanas epidemiológicas. No gráfico anterior, podemos observar que da semana epidemiológica 20, tivemos em nosso município 18 casos confirmados da Covid-19, com um óbito e 6 curados. E na semana 28, registra-se a semana epidemiológica com os maiores registros da doença em nosso município, com 92 casos confirmados, 3 óbitos e 61 curados. Terceira situação, uso de gráfico de setores. É aquele gráfico lá que eu falei no início, né, que é popularmente chamado como gráfico de pizza. O gráfico a seguir mostra o número de casos por sexo da Covid-19 no município de Brejo de Amadeus até o dia 30/7/2020. Então nós temos aí um exemplo de um gráfico de setores, onde mostra aí que até o dia 30 de julho, aqui no nosso município, 310 pessoas do sexo feminino contraíram a doença e 261 pessoas do sexo masculino contraíram aí a Covid, né? Infelizmente. No gráfico anterior, observa-se que até o dia 30/7 contraíram a Covid-19 em nosso município 261 pessoas do sexo masculino e 310 pessoas do sexo feminino. Quarta situação, uso de gráficos de coluna. O gráfico seguinte mostra o total de casos confirmados da Covid-19 por faixa etária no município de Brejo de Amadeus até o dia 30/7/2020. Temos aí, né, um gráfico de barras mostrando aí os casos da Covid-19, né, por faixa etária. A gente vê aí na barra vertical o número de casos, na barra horizontal do gráfico, as idades, né, as faixas etárias, né, como a gente observa aí. Então, observa-se do gráfico anterior que a faixa etária de 20 a 34 anos é responsável pela maior parte dos casos da Covid-19 em nosso município, com 204 casos confirmados até 30/7/2020. Aqui a gente finaliza a nossa videoaula, né, citando aqui como fonte de pesquisa o livro didático A Poema, da Editora do Brasil, Adilson Longen, e a página da Prefeitura Municipal do Brejo, né, Secretaria de Saúde, do Facebook. A todos vocês, um bom estudo, boa aula e fiquem com Deus.